Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizado. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou falar aqui de Sérgio Moro, que sofreu uma derrota na justiça. O jornalista o chamou de juiz corrupto, ele não gostou, aí em princípio ele tinha ali ganhado, mas o jornalista recorreu e agora, a segunda instância deu aí razão ao jornalista que pode chamar Sérgio Moro de juiz corrupto. Eu vou falar também da ida de Lula aos Estados Unidos, mais especificamente sobre a questão envolvendo a Amazônia. Olha, tem coisa errada nisso, a gente tem que ficar muito atento para ver os desdobramentos daquilo que eu vou trazer para vocês. Mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda. Se puder, se inscreva, ativa aí as notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, mas só se gostar, manda o dedo no joinha aí, no like para cima. Se não gostar, dislike, comenta, espalha, bora trazer mais pessoas para esse espaço que luta por um Brasil melhor. Pessoal, é o seguinte, começar aqui com uma matéria que vai trazer que o jornalista Glenn Greenwald ganhou uma ação movida contra ele pelo senador Sérgio Moro, que é do União Brasil, lá do estado do Paraná. O ex-juiz da Operação Lava Jato pleiteava que fossem excluídas, vejam bem, do Twitter e do YouTube, publicações em que era chamado de juiz corrupto por Glenn, e chegou a obter uma decisão favorável em primeira instância. Mas nesta semana, a 8ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça do Paraná decidiu que as postagens devem ser preservadas. E vamos ver o que disse então aqui o advogado do Glenn. O tribunal reconheceu o direito que o Glenn tem de chamar o juiz corrupto de juiz corrupto e disse mais: pessoas públicas estão sujeitas a críticas. O próprio Moro é contundente contra os seus críticos. O senador ainda pode apresentar recursos perante a Justiça Paranaense ou recorrer ao STF e ao STJ. Inclusive, quando eu li isso aqui, eu me lembrei porque logo assim que o Sérgio Moro foi anunciado como ministro da Justiça de Bolsonaro, Ciro Gomes passou a denunciar o Sérgio Moro com muita força, acusando-o de corrupção passiva. Por quê? Porque foi apontado, e depois isso voltou a ser falado quando o Sérgio Moro foi demitido, foi apontado lá atrás, especulado, vamos colocar assim, de que Bolsonaro teria prometido a Sérgio Moro que quando fosse indicar um ministro do STF, de que essa indicação seria para ele. Isso aí levou o Moro a abrir mão, digamos assim, da estabilidade que ele tinha de juiz, mesmo em primeira instância, para aceitar um cargo político de ministro, para depois ir para o STF lá ficar até aposentar. Aí isso aqui, como eu disse, voltou a ser falado assim que Moro foi demitido. Moro saiu, inclusive, detonando o Bolsonaro. Depois estava lá, que coisa ridícula, fazendo campanha para o Bolsonaro no segundo turno. E aí a coisa foi abafada e ficou por isso mesmo e não se avançou nessa questão da possível corrupção passiva, até porque isso aqui incriminaria Moro e Bolsonaro e aí a coisa foi abafada. E vamos falar aqui agora de Lula, que esteve nos Estados Unidos, se reuniu com Biden, foi amplamente divulgado pela mídia, e eu tô lendo, tudo o que está saindo a respeito disso, e um ponto em específico me chamou muito a atenção, e olha, ligou o som de alerta, até porque tem muita gente já falando sobre isso, denunciando. Vai dizer que, por exemplo, Patrícia Campos Melo, que em Washington, nesta sexta, dia 10, Lula convidou o líder americano para discutir o mecanismo de governança global que force os países a acatar decisões na área climática. Isso aqui me fez lembrar de uma fala de Leonardo Boff, vou deixar para vocês aqui a manchete. Leonardo Boff, lulista roxo, que defendeu ano passado, vou deixar um link que fala sobre isso, é um absurdo, que a Amazônia deve ser internacionalizada e ter gestão global. Para ele, todo o bioma amazônico não pertence só ao Brasil ou aos demais 9 países amazônicos. Constitui, segundo ele, um bem comum da terra e da humanidade. Aí o que o Lula propõe, a gente tem que ser muito sincero, a princípio parece que não é isso. A princípio, mas como é que a coisa vai se desdobrar daqui para frente? A gente tem que ficar muito atento, tem muita coisa estranha no ar. E aí, voltando ao Boff, vejam só o nível de entreguismo dessa gente. Com todo respeito, mas é chocante. E aí você pode ter admiração pelo Boff por outros motivos, mas essa fala dele aqui é ridícula, é absurdo, inaceitável. Alguém que se diz de esquerda defender que outros países passem a cuidar de um território nosso, com muitas riquezas, cheio de possibilidades. Então é para ficar em alerta. Vejam só agora o que divulgou o UOL, e vários outros sites, mas peguei aqui o UOL que eu vou deixar o link. Após reunião entre os presidentes Lula e Joe Biden, os Estados Unidos, vejam bem, após a reunião em que o Lula falou sobre essa questão de governança global,
né, os Estados Unidos confirmaram hoje que vão contribuir com o Fundo Amazônia. Os Estados Unidos acenam a princípio com uma doação de 50 milhões de dólares, quantia que decepcionou a delegação brasileira no encontro. Então vejam bem a sequência dos fatos. Lula vai lá, fala em governança global e em seguida os Estados Unidos acenam com esses 50 milhões. Olha, isso não me cheira bem. E mesmo que não fosse nessa ordem, né, vou falar disso daqui a pouco, vai dizer que o UOL, que além de fazer o aporte ao fundo, o governo americano também pretende convidar os países do G7, Canadá, França, Itália, Japão e Reino Unido, a darem apoio. A Alemanha, outro país que integra o grupo, já contribui com o fundo. E diz aqui que a adesão norte-americana, porém, não será imediata. Em uma nota conjunta publicada pelos dois países, as explicações sobre o envolvimento são esclarecidas e fica evidente que Biden precisa ainda de uma aprovação para liberar recursos. Ainda diz aqui o UOL que muitos dentro do governo tenham estranhado o montante oferecido pelos americanos e o fato de Biden sequer, né, tenha feito um anúncio formal para a imprensa sobre o valor. O Itamaraty insistiu que a participação americana é histórica e que o Brasil deve considerar o aceno, vejam bem a palavra, aceno, como uma vitória diplomática. Que fazem, né, um aceno de 50 milhões de dólares, né, uma vitória diplomática. O Aldo Rebelo, esse sim, um nacionalista, tuitou sobre essa matéria do UOL e escreveu o seguinte: como diria meu colega de ginásio ao se negar a receber uma doação insignificante para o livro de ouro da formatura. Uma vergonha para quem dá, uma vergonha maior para quem recebe. Bota vergonha nisso. Né? E além do recurso muito baixo, 50 milhões de dólares, a pergunta ou as perguntas que deveríamos fazer, né, seriam: desde quando os Estados Unidos ajudam outro país sem querer nada em troca? Acham mesmo que os Estados Unidos decidiriam fazer caridade? Tem muita gente de olho, não no nosso bem, mas nos nossos bens. Eu postei esse comentário nas redes sociais, me apareceu uma pessoa lá no meu Instagram, que não vou nem revelar o nome, eu vou deixar o link aqui no comentário para quem quiser ver lá. Orgulho mesmo é o Bozo, não é mesmo? Me poupe, pois emoji rindo. Bom, eu não aguentei, eu não respondo todos os comentários, mas esse aqui eu tive que responder. E disse a ele o seguinte: acho que dá para ter vergonha de muitas coisas ao mesmo tempo. O fato disso aí que divulguei ser uma imensa vergonha não torna outras vergonhas menores ou motivo de orgulho. Né? Pelo amor de Deus, Bolsonaro deve ser parâmetro para ninguém na questão ambiental e nem na defesa de nossa soberania. Era um grande entreguista que se dizia patriota. Né, que adianta você aparecer enrolado na bandeira e ficar entregando, né, como aconteceu a Eletrobras, refinarias, gasodutos, Bolsonaro que ia nos Estados Unidos lá e falava I love Trump, e batia continência para a bandeira norte-americana. Então o fato de você criticar o Lula não te torna um adepto do que o Bolsonaro fez. Mas aí, né, essa coisa tá ridícula de quando você critica um lado, as pessoas automaticamente tentam te colocar do outro lado, como se estivesse aprovando o que o outro lado fez ou fala. Eu acho um absurdo o Brasil receber 50 milhões de dólares dos Estados Unidos para proteger a Amazônia. A gente não precisaria, né, desse recurso se a gente tivesse uma política econômica que desse ao Estado a capacidade de se financiar. Então, nós temos um modelo econômico, e com o teto de gasto foi piorado, que tira a capacidade do Brasil de destinar recursos, de gastar o que precisa, né, em áreas essenciais. Saúde, educação, segurança, também no meio ambiente, em várias outras. Aí com esse discurso, mas não tem dinheiro. Dinheiro tem. Né? Dinheiro para juro, para banqueiro, nunca falta no Brasil. E aí com essa coisa dessa falsa falta de recurso do Brasil, né, nos coloca numa condição de ter que ficar buscando, né, dinheiro externo. E aí, vejam bem, dependendo da forma como tudo for feito, daqui a pouco, quem está ajudando, quem faz parte desse fundo, pode se sentir no direito de dar pitaco, opinião, né, e até dependendo fazer algum tipo de intervenção no local, no território. Né, isso é um absurdo inaceitável. Aldo Rebelo voltou a tuitar sobre o recurso que supostamente, né, porque é só um aceno por enquanto, será enviado pelos Estados Unidos. Aldo Rebelo escreveu o seguinte: com 0,04% do que gastaram na Ucrânia, lá foram 113 bilhões de dólares, os Estados Unidos querem ter o direito de mandar na Amazônia e nomear ministros identificados com a agenda do Partido Democrata. O Brasil vai ter de escolher entre o dinheiro e a dignidade, ou correr o risco de perder os dois. Porque sim, se você aceita o dinheiro, perde a dignidade. Se mantém a dignidade, tem que recusar o dinheiro. Então tem que escolher, vai perder o quê? Ou daqui a pouco perde os dois, né? Faz esse aceno aqui excessivo, daqui a pouco vai com os Estados Unidos
nem mandem o dinheiro, mas fica nessa situação vergonhosa de se sujeitar aqui a esse dinheiro para aceitar, enfim, esse tipo de situação em relação aos Estados Unidos, que, insisto, sempre que vê Estados Unidos com esse discurso de que quer ajudar o outro país, muito cuidado, é só olhar para a história. Ai, vamos invadir o país para salvar, para ajudar a ter democracia, para não ter o quê? É tudo interesse norte-americano, com esse falso discurso que quer ajudar o outro país. Então eu, particularmente, prefiro a dignidade. E aí, o que vai fazer com a Amazônia? Quando a gente faz alguma crítica em relação a isso, não quer dizer também que tem que continuar como está acontecendo lá. E aí eu vi um comentário muito bacana no meu Twitter lá, de uma pessoa que disse o seguinte: depois essa mesma linha ideológica chama os outros de entreguistas. Se referindo aqui, que eu coloquei lá a imagem do Boff falando sobre internacionalizar a Amazônia. Aí sim o Boff vai chamar os outros de entreguistas. E aí diz esse comentário que eu gostei lá no meu Twitter: estão propondo pior que a pior das privatizações. A Amazônia é brasileira e assim deve ser. Tem que se montar um plano de exploração sustentável da Amazônia, baseado principalmente em pesquisa farmacêutica e medicinal, criando hubs nas universidades da região. Monta um centro pesado, diz ele, de pesquisas em fármacos e amplia o centro de pesquisa em medicina tropical nas universidades da região, além de centros de desenvolvimento de produtos de extrativismo sustentável. Tá aí, boas ideias para manter a floresta em pé, a nossa soberania e ainda gerar receita para a região e para o país. Então é isso, a gente tem que olhar isso aqui, como eu disse. Eu não quero me precipitar e dizer que já está sendo discutido internacionalizar a Amazônia, mas olha, todo cuidado é pouco quando se trata dos Estados Unidos querer, entre aspas, ajudar outro país. Pessoal, então é isso. O que vocês acham? Deixa aqui embaixo. Acha que eu estou sendo exagerado nessa minha preocupação? Tem que aceitar sim o recurso e ajuda de vários países para nos dizer o que a gente tem que fazer ou não fazer na Amazônia? E em relação ao Sérgio Moro, deixa aqui também. Acha que o Glenn tem razão de chamar o Moro de juiz corrupto? Ou o Glenn está exagerando? Deixa aqui o comentário de vocês, é muito importante. Valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando, um espaço que luta por um Brasil melhor.